Olá, pessoal. Vamos começar a nossa correção do PET, semana 1, PET 3. Bom, o PET traz falando sobre os egípcios, né? Mas onde fica o Egito? O Egito fica na África. Fica aqui, ó, nesse cantinho. Essa região é uma região dominada pelo rio Nilo, que é esse rio que está bem desenhado aí de verdinho. A região do rio Nilo tem duas características principais: o rio, que é um rio constante, o delta do rio, que é por onde ele cai, e por fim, os dois desertos que circundam o rio, né? A atividade 1, que está na página 59, ela traz duas perguntas para saber o que você sabe sobre o continente africano. Então, a resposta da letra A e da letra B são pessoais. A letra C já está perguntando, e aí, repare na imagem 2, observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo no contexto do Egito Antigo. Qual seria a importância do rio Nilo? Então vamos voltar na imagem? A imagem é essa daqui, né? Bom, observando a imagem, a gente percebe que se ao redor é apenas deserto, o rio é uma grande fonte de água e por isso é uma região propícia para que o homem se estabeleça e crie aí uma sociedade, né? Então, a presença do rio Nilo era essencial, pois além de ser uma fonte de água, suas cheias fertilizavam os campos e ele se torna também espaço para deslocamento de pessoas e produtos. A letra D ainda fala do rio Nilo. Observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Bom, hipótese é a gente pensar o que será, por que será que isso acontece, né? Então a gente precisa analisar o rio Nilo. Bom, aqui tá uma representação de como seria a cidade, né, o do Egito Antigo. Observem que aqui atrás está o rio Nilo, representado com seus barcos, e que aqui no canto estão os canais de irrigação que permitiam que o rio entrasse é, nas margens onde as pessoas viviam, né? Que eram parte muito importante. Então, observem que o rio, ele adentra acaba adentrando na comunidade. Bom, aí o que acontece? Essa sociedade, ela era baseada na agricultura. Por ser baseada na agricultura, ela era sedentária. Era preciso que aqueles homens vivessem naquela região para que eles pudessem cuidar da terra, das suas plantações, né? Bom, como se dava isso? O rio Nilo, ele tem uma característica muito peculiar. O rio Nilo está numa região e quando há uma época de cheia, de chuvas, o rio Nilo inunda as suas margens. Observem aqui que na primeira representação aparecem os campos é, a água não entra, né? Na segunda representação de cheia, as águas se expandem e quando elas voltam ao curso do rio, elas deixam uma região, um solo de sedimentação muito fértil. E era nessa região que as plantações se desenvolviam bem. Bom, então voltando à questão, a letra D. Uma das hipóteses seria porque as pessoas dependiam das águas do Nilo para o desenvolvimento da agricultura, além da alimentação. A sociedade do Egito Antigo, né? É sobre isso que trata a atividade 2. Do que é mostrado? Primeira coisa, a gente precisa pensar, bom, que pirâmide é essa? Algumas sociedades podem ser representadas na forma de uma pirâmide, como essa da sociedade da Idade Média, ou essa da sociedade no Nordeste colonial brasileiro, e essa daqui que está mais bonitinha, mais específica, da sociedade da Idade Média também. Observem o seguinte, que nessas pirâmides, a base da pirâmide é aquele grupo que tem o maior número de pessoas e que o topo é o que tem menor número de pessoas. Quanto mais se sobe os degraus, menos pessoas há naquele grupo. Bom, em questão a prestígio,
prestígio daquele grupo social vai crescendo de acordo com os degraus. Então, o que está lá mais embaixo é o que tem menos prestígio, e o que tem mais prestígio está lá em cima, né? Bom, voltando à atividade. Aí então tem uma pirâmide do Antigo Egito. No Egito, com o desenvolvimento da sociedade, as pessoas foram se especializando. Como havia mais alimento, havia mais tempo, já que havia a certeza do alimento, não era preciso caçar. Com isso, a sociedade vai se especializando, criando grupos que podiam se dedicar apenas a determinadas funções. Eu coloquei do ladinho aí uma pirâmide do Egito, ela tá cortada no meio só para parecer legal. Mas então, como que é essa pirâmide? No topo dela tem o faraó. Em segundo lugar, os nobres, que eram parte da família do faraó, e os sacerdotes. Em terceiro, os soldados. Em quarto, os escribas. Quem são os escribas? Eram aqueles grupos de burocratas que participavam da organização da cidade. Eles são extremamente importantes, principalmente para determinar quanto deveria ser plantado, quanto não deveria, o que deveria ser estocado, que canais eram precisos ser feitos. Os escribas inauguram também o nascimento da escrita e da forma de contar, que era extremamente importante para essa sociedade. Em quinto, os comerciantes, que distribuíam os diversos alimentos e trocavam, levavam alimentos nas várias regiões do Egito, utilizando o Nilo, os artesãos e os camponeses, que eram, na sua maioria, escravos. Bom, aí depois a atividade pergunta em relação à função dessa camada social. O faraó é aquele que organizava a vida política e religiosa, os nobres eram responsáveis pelo culto aos deuses, os soldados defendiam o território de ataques, os escribas organizavam os registros, controlando a necessidade de obras, como eu falei antes. Os comerciantes eram responsáveis pela troca de produtos e abastecimentos. Os artesãos transformavam os gêneros agrícolas em produtos que eram usados sempre, roupas, papel. E os camponeses produziam os alimentos e as grandes obras também. Bom, pessoal, a terceira atividade fala sobre a religião egípcia. E esse é um tema muito famoso. Se a gente coloca deuses do Egito Antigo no Google, olha o que aparece, ó, quase mais de 4 milhões de resultados, né? Há um fascínio sobre os deuses do Egito Antigo. Eles viraram filme, por exemplo. Mas e aí, quais as características básicas desses deuses, né? Dessa mitologia? Os deuses do Egito, eles são representados como uma parte humanos e uma parte animais, alguns desses deuses. E isso causa uma certa estranheza em nós, que não vemos isso com frequência, né? Então, a religião egípcia tem um panteão, ela tem um conjunto grande de deuses, e esses deuses eles se envolvem com o mundo terreno. Então, duas características principais dessa religião. Eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, e esses vários deuses, eles se envolvem nas questões terrenas, e segundo, eles têm um desenho, um pensamento que é zoomórfico. Uma parte dos deuses são humanos, uma outra parte é animal, como eu representei para vocês. Bom, a questão da página 61 discute justamente quais são esses deuses e esse panteão, né? Aí, coloquei aí para vocês na imagem alguns desses deuses. Observem que alguns deles têm a cabeça de animais. Embaixo já tem uma tradução do que eles são, né? Mas fiz uma pequena elaboração aqui daqueles que são mais famosos, assim, para vocês poderem completar aí o PET. Combinado? Então, até semana que vem e valeu!